Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um Quiz Bíblico. Vamos testar o conhecimento das Escrituras. 15 perguntas. Vamos ver quantas você consegue acertar. Vamos para a primeira pergunta desse Quiz Bíblico. Quem foi ungido por Elias para ser seu sucessor como profeta? Eliseu, Isaías, Amós ou Jeremias? 5 segundos para responder. Quem foi o sucessor de Elias? Vamos ver quem foi. Foi Eliseu, o profeta Eliseu. Está lá no livro de 1 Reis 19. Vamos para a segunda pergunta. Qual evangelista também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Qual foi o evangelista que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Foi Marcos, Mateus, Lucas ou João? Vamos responder então 5 segundos para acertar essa questão. Foi o evangelista Lucas. Está escrito no livro de Atos, capítulo 1, registrado essa passagem. Vamos para a terceira pergunta. Em que cidade grega Paulo pregou sobre o Deus desconhecido? No Areópago. Em que cidade Paulo pregou sobre o Deus desconhecido? Vamos para a resposta, 5 segundos. Corinto, Éfeso, Atenas ou Tessalônica? Foi em Atenas. Quem respondeu Atenas acertou. Vamos para a quarta pergunta. Quantos anos Adão viveu? Segundo o livro de Gênesis. Adão viveu 777 anos, 850 anos, 930 anos ou 969 anos. Quantos anos viveu Adão, o primeiro homem? Vamos à resposta. 930 anos, está em Gênesis capítulo 5 e o versículo 5. Quinta pergunta. Qual apóstolo, irmão de Pedro, foi um dos primeiros discípulos chamado por Jesus? Essa eu acho que é fácil, né? Evangelho todo mundo já leu. Número 1, Tiago. Número 2, João. Número 3, André. E 4, Filipe. Quem era o irmão de Pedro chamado por Jesus? 5 segundos para responder. André. Está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Sexta pergunta. No livro de Atos, o que Pedro e João curaram na porta do templo chamado Formosa? Opção 1, um cego, um coxo, um leproso, um surdo. No livro de Atos, o que Pedro e João curaram na porta do templo chamado Formosa? 5 segundos. Um cego, um coxo, um leproso ou um surdo? Um coxo. Um coxo é um manco, né? Um deficiente das pernas. Vamos para a sétima pergunta. Em que cidade foi destruída? Que cidade foi destruída junto com Sodoma por causa da maldade dos seus habitantes? Opção 1, Gomorra, Jericó, Nínive ou Babel? 5 segundos para responder qual cidade foi destruída. Cidade de Gomorra. Gênesis 19, 24 está a história da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Oitava pergunta. Qual rainha viajou para testar a sabedoria de Salomão com enigmas difíceis? Essa está no Antigo Testamento. A rainha Esther, a rainha de Sabá, a rainha Jezabel ou a rainha Atalaia? Então vamos para a resposta. 5 segundos. Qual rainha viajou para desafiar Salomão? A rainha de Sabá. 1 Reis capítulo 10. Vamos para a nona pergunta. Quem foi a única juíza mulher mencionada no livro de Juízes? Lá no Antigo Testamento novamente. Foi a mulher Miriam, Débora, Jael ou Ruth? Qual foi a única juíza mulher mencionada no livro de Juízes? Miriam, Débora, Jael ou Ruth? Débora. Capítulo 4 de Jeremias. Vamos para mais uma pergunta, número 10. Quantos discípulos Jesus enviou
de 2 em 2 para pregar em Lucas 10? Ele enviou 12, ele enviou 30, ele enviou 70 ou enviou 100? Quantos discípulos Jesus enviou? 5 segundos. 70 discípulos. Está lá em Lucas, capítulo 10. Vamos para a 11ª pergunta. Quem se tornou o rei das 10 tribos do norte após a divisão do reino de Israel? Essa eu acho que poucos vão acertar. É meio difícil essa. Quem se tornou rei das 10 tribos do norte após a divisão do reino de Israel? Foi Roboão, Jeroboão, Acabe ou Orni? Vamos para a resposta, 5 segundos. Quem se tornou rei das tribos do norte? Jeroboão. 1 Reis, capítulo 12, versículo 20. Segundo a 12ª, segundo o Evangelho de Lucas, com quantos anos Jesus tinha ao iniciar seu ministério público? Essa acho que é fácil, né? Alternativa 1, 12 anos, 18 anos, 30 anos ou 40 anos. Quantos anos Jesus tinha quando iniciou o seu ministério? 5 segundos. Jesus tinha 30 anos, está em Lucas capítulo 3 e o versículo 23. 13ª pergunta. Qual profeta foi arrebatado ao céu em um carro de fogo, sem experimentar a morte? Qual profeta foi arrebatado sem passar pela morte? Vamos às respostas. Eliseu, Elias, Enoque ou Isaías? 5 segundos para responder. Foi o profeta Elias, está lá em 2 Reis, capítulo 2 e versículo 11. Vamos para a penúltima pergunta. Em que monte a arca de Noé repousou após as águas do dilúvio baixarem? Em que monte a arca de Noé repousou após o dilúvio baixarem as águas? O Monte Sinai, o Monte Ararat, o Monte Nebo ou o Monte Carmelo? Essa é a penúltima, essa acho que é fácil ou difícil. 5 segundos para responder. Foi o Monte Ararat, está no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 4. A última pergunta. Quem vendeu sua primogenitura a Jacó por um prato de lentilha? Qual foi o irmão que vendeu essa primogenitura? Foi Esaú, Rubem, Simeão ou Judá? Esaú, Rubem, Simeão ou Judá? Quem vendeu para Jacó? 5 segundos. Foi Esaú, irmão de Jacó. Gênesis capítulo 25 e o versículo 33. Então finalizamos mais um quiz bíblico aí, um aprendizado das escrituras. É um desafio, mas também é um aprendizado. Aí você pode comentar aí quantas você acertou, quantas errou. E também você pode opinar aí que tipo de vídeo você quer que eu faça, sobre qual tema da Bíblia, qual livro. E a gente vai estar aí produzindo esses vídeos para vocês. Deus abençoe a todos. Não esquece de comentar, não esquece de curtir e também compartilhar. Deus abençoe e até o próximo vídeo.